Salve, salve Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner e lhe peço, lhe imploro, não se esqueça disso. E estamos aqui mais uma vez com a lenda aqui, ó, o nosso grande mestre Thiago Feitosa. Meu irmão, Gostei, cara. Tô treinando porque, entendeu? Isso aqui, cara, é a minha inspiração, cara. Sou tipo, tô usando, porra, Leonardo DiCaprio, né, pra um papel. Mas a gente tivesse que interpretar Zé Bonner. Quem seria o Zé Bonner? Cara. Sei, cara. Russell Crowe, não. Que isso. Velho demais. Você é um cara mais jovem. Sei. Deixa a sua dica aí. Quem você acha que interpretaria Zé Bonner no cinema, caso fosse feito um filme com o título Só é lembrado quem é visto? Que isso. Aí. Caralho, isso é filme, hein? Podia Only esquecer, remember Hussein. Caralho, velho. Aí, ficou legal, em inglês, gostei. Stand by me, né, velho? É, em mandarim ficaria. Né? Maneiro. Só do mandarim aí aplicando. Good vibes, meu irmão. Aqui o negócio moleque. agora é good vibes de Legião X. Estamos aqui hoje, nesse momento, né, marcante, né, nosso... E quase que eu falei... Olha, Ih, caiu alguma Oh, meu coisa. Deus! Quem poderia esperar que caiu algo no chão? Vamos lá. O nosso X da atualidade! Que maravilha, que sensação maravilhosa. Mais uma quarta-feira, juntinho de você, galera. É, meu irmão, que agora descarregou, hein? Agora energeticamente estamos focados, centrados. Para quê, Zé Bonner? Qual será hoje o grande desafio que teremos nesse encontro X da atualidade? Perfeito. Gente, é fundamental nós pararmos mais uma vez, né? E falarmos das ações do Estado Islâmico nesse ano. A galera tem notado aí que as mídias estão sendo tomadas pelo Estado Islâmico o tempo todo, uma nova explosão, um novo atentado e tiroteio, execuções, né? Cada vez mais sérias, mais sinistras. Vamos enforcado. Cara, isso é sinistro, mano. Parece uma reunião que eu participei ontem. Pode de brincar. Gente, a ideia é essa, né? Que a gente possa realmente fazer esse panorama aí do Estado Islâmico, a sua expansão ou a sua... Essa é a discussão. Tá expandindo ou tá retraindo, né? É retração ou expansão, né? É uma grande dúvida Esse aí, é a né? interrogação, né? E quem tá em interrogação é quem também, Zé Bonner, que nesse momento está com O medo. maravilhoso Brasil. Você deve estar se perguntando, os Jogos Olímpicos vão representar um momento de segurança para o Brasil? Vou falar Rio, que eu acho que fica melhor, verdade. mas é claro que Brasil no cenário de Estado, ou um período de insegurança. Vários vídeos vazando, áudios aí, a galera compartilhando. Não saia, né, de casa no período das Olimpíadas. O que pode acontecer? A nossa pretensão hoje é fazermos esse panorama geral e depois nós partirmos aí para uma análise mais precisa para falar sobre específica, né? as Olimpíadas no Brasil, especificadamente no Rio de Janeiro. Especificamente. Gente, é muito importante nesse momento, né, galera, a gente entender que esta não é uma aula leviana, né? A gente não inventou um assunto, mas a gente percebeu a necessidade diante, né, de uma série de ações do Estado Islâmico que esse ano de 2016 vem revelando, e a gente percebeu algumas tendências, né, Zé, em relação a esse comportamento que esse grupo, que nós temos várias aulas aqui no Projeto X falando sobre ele. Desde 2014 viemos aí perseguindo o Estado Islâmico. Nenhum outro canal na internet aborda mais a evolução desse grupo, né? Dessa pseudo-nação, vamos dizer assim, né? De um califado estabelecido ali entre a Síria e o Iraque, mas que tem uma repercussão global e que hoje movimenta muitos poderes, né? Poderes ocidentais, orientais. E a gente aqui continua nesse rastro, né, Zé Bonner? Perfeito. E vamos aí começar falando sobre a poderosa Bélgica, né, Zé Bonner? Que em 22 de março teve um atentado com 34 mortos, né? Mais de 103 feridos, onde nesse momento, né, a Bélgica, ela se revelou como um país onde o Estado Islâmico, primeiramente, tem uma base muito forte. Acredita-se que dos 11 mil militantes do Estado Islâmico, 296 são belgas, ou seja, de países não árabes, ele seria o maior representante dentro do Estado Islâmico, isso é muito importante frisar. E uma população na Bélgica de imigrantes na faixa de 15%,
e 6% de islâmicos na Bélgica, né? Apesar da Bélgica não ser um país dos maiores da Europa, mas ela é um país influente, sócio fundador da União Europeia, né, do mercado comum europeu, né? rica, né, e que tem internamente uma série de fragmentações, né, entre os valões e os flamengos, né, isso é uma divisão histórica. Os valões representam os belgas que falam francês, os flamengos os belgas que falam um dialeto próximo do holandês, desculpe. E dentro desse contexto, a Bélgica já tem as suas próprias mazelas. Essa população externa islâmica, ela era vista como elementos mal recebidos, né? Pouco incluídos. A questão de lei de proibição da burca, que na França já acontece, né, Zé Bona? Então são questões de xenofobia muito forte. O desemprego do imigrante é 3 vezes maior do que o do nativo belga. E isso começou a gerar um cenário, né, de exasperação social que fez com que os grupos extremistas ganhassem força. E é aí, talvez, né, os especialistas pelo menos relatam, que os eventos na Bélgica tenham ganho corpo. Por quê? Porque foi no momento onde, né, o cara está desempregado, né, Zé Bona? Ele está passando por uma situação social difícil, ele vê, de repente, se vê desprivilegiado em relação ao nativo e começa a desenvolver um repúdio, vamos dizer assim, né, à população local, um enfrentamento maior, né, devido a esses choques. Então a xenofobia e a arabofobia, mais uma vez, gerando um problema, né, de repercussão gravíssima, né, onde um grupo radical vai levar adiante ações extremistas. E ali acho que acendeu um alerta vermelho em 2016, né, Zé Bona? É isso aí, acho que a ideia é a gente partir daí, né, entendermos aqui que o recrutamento do Estado Islâmico, né, Thiago, ele é sempre feito sobre as pessoas que estão com perspectivas ruins. Sim. E aí assim como dos soldados americanos também. Diga-se de verdade. passagem, né? É Soldados, eles são listados nos bairros mais pobres dos Estados Unidos, né? Mas enfim. E recrutamentos na rua, né? O caminhão vai passando e vai, sobe aí. Monta uma barraquinha, né? E chama o cara pra venha pertencer a um grupo que vai entrar numa guerra. Que proposta indecente. Provavelmente vai morrer, né? Não, mas sim, a ideia do recrutamento do Estado Islâmico, ele é feito de forma bem cruel, assim. É pegar a população que está com perspectivas reduzidas, né? Que a pessoa está se sentindo mal, não tem emprego, está num país ali que está rejeitando ele. Xenófobo, e aí ele se sente mal com aquilo, e aí entra essa ideia, né, de perseguir essa religião que não aceita a nossa, que também é um dos passos muito importante dentro disso, né? O termo aí dos sodomitas que eles usam bastante, Sim. né? Se referindo aos homossexuais, né? Então, tem muito esse preconceito que gera um outro preconceito. Ou seja, se você não me aceita, eu não vou aceitar você, ou eu não sou obrigado a aceitar você. Acho que é a partir daí que o aluno tem que entender essa ideia. E aí você falou, Tiago, a ideia de nação. Como é que o nosso aluno pode pensar essa ideia de nação? O que seria uma nação? E aí, dentro desse califado, né, que se desenvolve, né? Que dialoga muito com esse conceito, como é que a gente pode partir para uma ideia de nação? Esse é um problema grave, né? Porque o aluno ele não entende bem a diferença de nação para Estado Nacional, né? E a gente precisa entender que a divisão territorial oficial, vamos dizer assim, que é reconhecida por outros, né? Ou seja, que reconhece uma autonomia governamental, jurídica, política, isso representa um Estado, né? Só que muitos estados, principalmente na região do Oriente Médio, né, Zé Bona, eles foram demarcados de forma arbitrária, sem respeitar os interesses da população local. A África talvez seja o expoente maior disso. A África tem mais de 1.200 tribos e 54 países, né? Isso faz com que, né, os 54 estados não correspondem aos 1.200 sentimentos, né, sociais que existem ali. Como assim sentimento social? É a ideia de uma afetividade de um grupo, de um povo, para com o território. Então o território é o quê? Uma parte do espaço delimitada por fronteiras, onde as pessoas passam a nutrir um sentimento afetivo e esse sentimento ele é caracterizado como nacionalismo. Então a nação, você deve entender que é o que nasce no coração, nasce no sentimento das pessoas. Tem a ver com a afetividade. Mas não necessariamente o Estado corresponde à nação. Você pode ter estados onde o sentimento nacional não existe e ter nações que não são reconhecidas como Estado. E o caso do califado, né, o Estado Islâmico tenta apelar na base da força para um sentimento que, no caso, é bastante duvidoso, né, porque as pessoas estão sendo coagidas a participarem do processo, para a fundamentação ali de um califado, que seria
esse Estado Islâmico, né? Então você percebe, né? O califado seria a ideia de uma nação e o Estado Islâmico é a tentativa de criar um país oficializado em torno dessa nação, né? Mas temos outros exemplos locais também, né, Zé Bonner, como a questão dos curdos, que o Zé sempre menciona quando vai falar de Iraque, vai falar de Síria, e a gente percebe que ali os curdos também representam um grupo nacional, ou seja, uma nação, porém que não é reconhecida como um Estado, né? Perfeito. E isso é muito preocupante, porque, né, isso gera violência diante das pessoas e que promove também contra-respostas negativas, né? Violentas, né? E no caso, aí, como o Zé está mencionando, extremistas, né? O caso do Estado Islâmico é o extremo. Porém, a gente tem vários exemplos diferentes do Estado Islâmico que também são desrespeitados pelo mundo, né? A gente, aliás, pode até fazer uma série sobre isso, não é nem o foco hoje, mas é legal levantar essa bola, né? Legal. Não, é uma ideia boa e aí o aluno entende o quê? Que essa nação, galera, ela vem se expandindo cada vez mais. Então a lógica, né, desse califado do Estado Islâmico, ele vem num processo de expansão. Então pra gente lembrar aí, até pro aluno, né, ficar atento. O Estado Islâmico mesmo, ele surge a partir do processo de cassação do Saddam Hussein, ou seja, a partir do instante em que os sunitas são retirados do poder no Iraque, né, de forma imperialista, que é a visão que eles vão ter, o estadunidense chegando ali e tomando, não, nós vamos arrumar, então nós vamos caçar o seu líder. E aí os sunitas, lembra disso, não aceitam isso e a partir daí você vai ter o Bagdad, né, que era um dos seus coronéis, ele fala, não, nós não aceitamos isso e nós vamos formar aqui o nosso califado. E ele se torna o califa, o líder desse califado. Perfeito. Né, tia? E aí a gente retoma o quê? A lógica de 2003. Esse períodozinho de instabilidade que o Iraque sofre, que é quando você vai ter as invasões estadunidenses. Então o aluno já fica ligado nesse processo. Agora, com o processo de evolução, como é que a gente entende esse processo de evolução? A partir de 2011, com a Primavera Árabe. Então, a Primavera Árabe, que foi esse movimento popular, você vai ter vários grupos locais que vão se contrapor aos líderes ditatoriais no norte da África. Esse movimento, ele se expande para o Oriente Médio, chegando até a Síria. Lembrar que a Síria é uma nação vizinha do Iraque. E aí você já tem ali um fortalecimento de um grupo local na Síria e esse grupo vai se contrapor ao Bashar al-Assad, que é o Nusra, né, que a gente estava aqui até falando. Esse grupo ele vai se contrapor ao seu líder, o Bashar al-Assad, na Síria. E aí o Estado Islâmico ele vai expandindo o seu ataque ao norte do Iraque até que eles chegam até a Síria. Ou seja, há uma convergência, né? Isso é muito interessante. Há uma corrente vinda da África que começa a chegar na Síria. Na Síria encontra uma resistência maior, porque o Assad vai resistir, diferentemente dos líderes do norte da África que caíram mais rapidamente. Só que o Estado Islâmico encontra os grupos de insatisfação sírios e abraça essa rapaziada, né, Zé Bonner? Perfeito. E aí você cria um grande bloco, vamos dizer assim, né, que seria esse califado, que vai pegar partes da Síria, com essa massa insatisfeita com o Assad que vai, né, se opor a ele, e os rebeldes iraquianos que já estavam em processo de expansão, né, Zé Bonner? Então, Perfeito. né, parece que é mágico o negócio, né? Mas alguns dizem que foi proposital, né, Zé Bonner? Então, o que assusta mesmo é eu lembro que quando eu li essa matéria me chamou muita atenção, que foi uma declaração do Muammar Gaddafi, que era o líder, né, o ditador da Líbia, estava lá há 43 anos. Sim, bem confortável, né? Bem confortável, muito bem armado, um exército particular comparado de pela Itália, que era o grande amigo dele, Silvio Berlusconi, então ele tinha respaldo internacional, Zé? Respeito internacional para realizar ali, né, práticas assim absurdas. E aí ele falou algo interessante, ele falou: o meu povo, que é composto por agricultores, se apresenta contra o meu exército com um armamento super sofisticado. Que era a indagação dele, né? Mas de onde veio esse armamento? De onde veio... Da fé, do pedido a forças do cosmos que trouxeram armas, ou a potências ocidentais que talvez quisessem desestabilizar a região? E ao mesmo tempo você tem forças no Iraque que surgem logo após uma invasão estadunidense, Bonner, e que começam a se armar e controlar o Iraque,
expandindo-se para a Síria e uma corrente que vem da África que chega até a Síria. E talvez o mais insubordinado desses líderes, que é o Bashar al-Assad, que começa a se afirmar como resistente a essa corrente, passa a ser o inimigo internacional. A mídia o relatando como genocida, né? Aqui, claro, você pode ter direito à sua opinião, ver da sua maneira, que o Assad era ditador. Ele era ditador, sim, ninguém está fazendo defesa de ditadura. A gente está apenas analisando o contexto estratégico da questão, né? O Assad cair é fundamental para criar um eixo do norte da África até o Iraque de expansão. E você assista a nossa aula, nossas 2 aulas sobre pivô asiático, que a gente fala bastante sobre isso. Nem é tanto foco hoje. Mas é uma ideia muito interessante das pessoas que carregarem, né, Zé Mano? De entendimento, né? Porque senão, Thiago, fica uma visão muito rasteira, muito superficial. Achando que esses... A gente ficar aqui só relatando fatos não é o caso. Você já leu no jornal isso, a gente precisa ver o outro lado. O outro lado. Entender, né, que esses processos internos, eles não vão se resolver internamente. Até vi uma apresentação de uns alunos meus esses dias falando do Níger, dizendo, os problemas do Níger vão ser resolvidos internamente quando a população do Níger resolver... Não, negativo. Você precisa ter uma visão maior e entender o que a gente faz, né? Que, modéstia à parte, a gente tem feito bem, de mostrar para você esse globo, que aí o aluno ele começa a pensar aqui, ó, o que a Bélgica tem a ver com a Turquia, que tem a ver com Bangladesh, que tem a ver com o Iraque, que tem a ver com o Brasil. E por que vocês estão falando de norte da África? Caraca, parece que não tem lógica. Mas então, aí a gente precisa que você tenha esse pensamento mais aberto para concatenar tudo. Pegue as cordinhas e amarre as pontas. É o que a gente tenta fazer aqui, né? E se você está chegando agora, conhecendo o canal agora, volte à nossa sessão X da atualidade. Nós temos muitas aulas desde 2014, né? É importante que você se atualize. Gente, é muito válido não estar atualizado. Aliás, é muito difícil ser atualizado no mundo atual, né? No mundo de hoje. E a nossa intenção aqui às quartas-feiras é trazer para você essa melhoria, né, do seu conhecimento, do seu entendimento. E as pontas amarradas, né? Aqui é o que a gente tenta fazer, né? Agora, essa é uma questão importante. Por quê, Zé Bonner? Entre a Bélgica e a Turquia, nós temos um ataque em Orlando. Que nós temos uma aula aqui, brilhantemente apresentada pelo mestre Zé Bonner e pelo mestre Douglas Knupp, sobre os atentados em Orlando, que foram atentados homofóbicos. Não podemos negar essa questão, né, Zé Bonner? Perfeito. Mas, que o Estado Islâmico reivindica como sua autoria. E aí é importante, antes do break, a gente fazer um leve comentário sobre isso, né, Zé? Vamos lá. Até estamos aqui, eles têm uma forte resseguição ao que eles chamam de sodomitas. Sim. E aí você tem que entender a questão, né, dessa caça, eu vou usar esse termo, tá? A caça aos homossexuais. Nos lugares radicais é passível de pena de morte. Isso, né? aí, internamente eles matam. Eles não dialogam com gays. Isso é muito claro, é onde houve essa expansão desse califado. Agora, interessante, por que isso faz um link muito bem casado com Orlando? Que essa semana, né, nós estamos aqui na semana do dia 8 de julho, essa gravação está sendo no dia 8 de julho, e aí você entende que essa semana percorreu aí na mídia mensagens e imagens de Twitter, etc e tal, que eles iriam realizar no dia 3 de julho de 2016 um ataque à passeata gay no Canadá. E eles pediram pra galera, quem puder, faz um atentado contra esse grupo. E aí a gente pode fazer uma relação ao ataque a Pulse, né, lá, que era a boate gay. Então, assim, existe uma lógica que leva a gente a ter duas visões sobre esse atentado em Orlando. A ideia da homofobia e, ao mesmo tempo, né, que não deixa de ser, ao mesmo tempo, a presença do Estado Islâmico, que assumiu a autoria do atentado. Né? E os Estados Unidos, eles não aceitam bem isso, falam que ainda estão investigando, e estão certos, eles precisam investigar com calma. Até porque não querem ameaçar que o Estado Islâmico está tão perto, né, da sua fragilidade, né? Perfeito. Mas é conveniente, né, entender que, além da homofobia, que é um traço claro desses grupos, existe a questão, né, da organização terrorista, né? Mas vamos pro break rapidinho, tá, pessoal? Voltamos após a vinheta para essa continuação maravilhosa do X da atualidade. Fica com a gente, valeu!
Ah, essa vida de trabalho corrido é sempre uma loucura e nunca dá tempo da gente se atualizar. Mas você tem uma oportunidade de agora estar ligado nas maiores novidades do mundo moderno. Às quartas-feiras, no canal do YouTube do Projeto X, nós temos o X da Atualidade, o programa que substitui esse jornal que você nunca consegue ler. E às quintas-feiras, no Periscope, esse programa é gravado ao vivo, às 7h30 da noite, com direito a chat. Fica ligado com a gente, pessoal. Vem se atualizar. Opa, que rapaz bonito, hein? Que isso? Rapaz bonito Que esse, isso, cara. rapaz, uma lemolente, um talento da dramaturgia brasileira, tá aí concorrendo aí. Mas você vai ter uma nova edição do Rebelde, né, mestre? Aí. Dizem que ele tá querendo entrar. Isso, rebelde. Quando não sigo los demás, estou rebelde. Pior dos rebeldes, moleque, é que teve um show no Brasil que teve gente que morreu pisoteada, né? Acho que chegar no céu, né? E falar, cara, morri no show do Rebelde deve ser bizarro, né, moleque? Morrendo no show do... O show do Rebelde é quase um ataque terrorista. Quase ataque terrorista, né? Acho que o Estado Islâmico tem células. Mas enfim, vamos lá, galera, continuando, agora é hora da magia ser feita. E quando se fala em magia, Oriente Médio e geopolítica, você lembra de quê? Bonner, it's Bonner time, que em inglês tem a tradução meio bizarra, Douglas Knuto pode de repente concordar comigo. Mas aqui temos que agora, Zé Bonner, né, mostrar para a nossa legião do que o Projeto X é feito. Verdade. Porque parece que Turquia, em 28/6, Bangladesh, em 1/7, 1/7, Iraque, 4/7, tem uma correlação aí que pode ser feita, né, Zé Bonner? Perfeito. E amarrar essas pontas acho que é o diferencial para essa apresentação, né? Cara, então, a respeito da Turquia, aqui é fundamental você lembrar, né? Que a Turquia vinha ali se beneficiando da compra ilegal do petróleo fornecida pelo Estado Islâmico. Muito bom. Tá? Então isso era uma das formas do Estado Islâmico se manter. O que vem acontecendo com o Estado Islâmico na Síria? Ele vem perdendo território, né? Por conta desse avanço russo ali. A Rússia vem dando um calor forte. calor rapaziada. forte. Desde 2015, né? Vladimir Putin vai intervir. E aí eu quero, novamente, que você assista as aulas de pivô asiático, onde eu e o Zé a gente faz uma leitura sobre isso. Só que a Rússia, ela começa a bater forte porque incomoda muito os russos que o Ocidente participe dessa intervenção, né? Ou seja, o medo russo é, pô, se o Estado Islâmico chamar o Ocidente para uma guerra, vai ter ocupação estadunidense, da OTAN, e eu não quero esse tipo de presença no Oriente. Então o russo começa a bater, né, Zé Bonner? Dizem que ele já eliminou 40%, 40% do Estado Islâmico na região, né? Isso. É um dado muito relevante. É isso. muito. E aí a gente lembra... Foi muito aqui, mas foi muito mesmo. Mas é muito mesmo. Porque 40% é praticamente metade, né? E aí você teve aqui, Thiago, a retomadazinha da cidadezinha de Fallujah, que era uma espécie de bastião aí, uma cidade que fica a 1 hora de Bagdá, né? Uma área importantíssima dentro do Iraque, que representava uma forte proximidade de fontes, de jazidas de petróleo e de reservatório hídrico. Então isso quer dizer que a Rússia, ela além de estar retomando territórios, ela tem feito ataques em pontos geoestratégicos. Enfraquecendo. Eles Enfraquecendo sabem, diretamente. Vai mexer com a potência estratégica como a Rússia, os caras sabem como ninguém atacar cirurgicamente, né? Perfeito. O que foi que aconteceu com a Turquia? Eles atacaram o sul ali da Turquia, norte da Síria, exatamente onde havia esse tráfico ali de petróleo. E aí a Turquia ficou sem esse recebimento. O que ela vai fazer? Ela vai ligar para Israel. Lembrando que antes de 2010, Israel representava o principal parceiro da Turquia. Como assim? A pergunta é essa. O que Israel tem a ver? Em primeiro lugar, né, gente, no Oriente Médio, tu ser amigo de Israel é complicadíssimo. É se queimar. Porque você tem um grande grupo ali que é contra Israel. Acho que todo mundo. Naquela área ali é bem difícil. Até a Arábia Saudita, que é amiga dos Estados Unidos, é contra Israel. É uma coisa complicada, né? E aí, mas a Turquia, ela tinha uma parceria ali muito forte. Em 2010, a Turquia ela vai mandar um barco para ajudar refugiados na faixa de Gaza. Israel afunda esse barco com 10 turcos. A Turquia pede para que Israel, né, peça desculpa e pague 20 milhões de dólares à família. E Israel fala, não fiz nada de errado. Eles não quiseram parar no porto, que tem um porto específico. Então, se você quer mandar ajuda para a faixa de Gaza,
tem que mandar essa ajuda protocolo a ser seguido. para o Al-Shod, que é um porto específico que recebe a mercadoria, vistoria e passa para eles água, brinquedos, etc e tal. Deu ruim e eles se afastaram em 2010. Agora eles estão pensando em voltar, né, Thiago? E por que a Turquia quer ser amiga de Israel? Que Israel fornece gás para ela. Então ela ficou sem o petróleo do Estado Islâmico, ela precisa repor isso. Como é que eu vou repor isso? Com esse gás que vem de Israel. E aí a Turquia gosta de dançar com o demônio, né, velho? Dançando com... Chama pra valsa bonito, né? Porque ela flerta com o Estado Islâmico, com Israel, ou seja, ela tá... geopoliticamente isso é uma zona, né? Isso não faz o mínimo sentido, E né? quer fazer parte da União Europeia. Não vai, né? Então, se muito a Rússia improvável. enfraquece ela, é mais difícil ela participar, como você falou, desse processo de aproximação com o Ocidente. Então fica mais fácil para ela ficar perdida realmente como está. Exatamente. E aí, galera, a partir do instante em que a Turquia ela passa a se aliar com Israel, ela passa a ser um alvo fácil e passa a ser um inimigo fortíssimo. E aí você vai ter os ataques de forma muito mais facilitada. Lembrando que a base do Hamas, né, fica na Turquia. Fica na Turquia. Né? Ou seja... A sede principal na Palestina é na faixa de Gaza. Lembrando que em Gaza o Hamas é mais forte. Na Cisjordânia você tem a ANP, que é um grupo que está muito mais diplomaticamente ligado à ONU, né, que existe uma negociação mais suave. O Hamas é muito mais radical, entra em confronto constante, né, com Israel, e tem uma base forte na Turquia. Ou seja, isso é o caos. A Turquia quer ser parceira de Israel, mas é sede do principal grupo de oposição a Israel. Que salada, né, Zé Boni? E isso aí culminou na morte de 46 pessoas, né? E vários feridos, né? Explosões que acabaram atingindo, né, muitas pessoas, amedrontando o povo turco e colocando, né, a Turquia, acho que definitivamente fora de qualquer possibilidade de entrar na União Europeia, né? Acho que esse foi o golpe final, né? E além disso, a gente tem que pensar que a Turquia ela quer fazer essa parceria, porque o gasoduto que vem de Israel, ele pretende passar na Turquia e não ali, né, esses acordos com Chipre e Malta, que são inimigos da Turquia. Agora vou te dizer, ou seja, é uma salada louca, como né? Custou caro esse boicote à Rússia na questão da Crimeia, hein? Porque perdeu o gás russo, olha as ramificações. Olha o problema que olha você o problema, arruma. porque o gás russo supria isso tudo. O gás russo solucionava a questão. Quando você corta a Rússia da jogada, agora os caras estão fazendo acordo com Deus e o diabo para conseguir ter energia, né? E isso representa um duro golpe, né, numa região que já está economicamente alquebrada e socialmente esfacelada, né, com grupos radicais explodindo bombas a torto direito, né, Zé Boni? E aí fica até difícil pra gente falar, foi o Estado Islâmico? Porque você tem essa fragilidade bem complicado. Interna, mas o Estado Islâmico pode ter sido até o Hamas, autoria... a gente não sabe, né? Porque diante, né, da aliança com Israel pode ter sido visto como uma afronta. É tudo muito difícil de ser especulado aqui, né? Agora, quando vem Bangladesh, né, Zé Boni, já estamos falando de Ásia mesmo, né? Ásia. E Iraque, uma região nevrálgica, né, do Estado Islâmico, que aqui até, né, acho que foi o boom, literalmente, né? O número de mortes foi muito maior, mas acho que antes a gente podia dar um comentário sobre a questão de Bangladesh, né? Que é um país extremamente pobre, dos mais pobres, né, da Ásia, e que vai ter aí 20 mortos em 1º de julho, né, Zé Boni? O ataquezinho vai ser feito na cidade de Dhaka, que é uma capital, cidade, né? que é a capital, que fica na confluência de 2 rios importantíssimos, que é o Ganges e Brahmaputra. Imundo. Uma área ali bem... O Bangladesh é uma espécie de banheiro da Índia, né, gente? Olha só, né? A Índia é um país completamente, né, antisséptico, ou quer dizer assim, séptico, né, melhor dizendo, né, porque antisséptico é outra, né? Verdade, séptico demais. Tá completamente, né, poluído, e Bangladesh recebe como fosse 2 rios que despejam esgoto, ou seja, é um cenário de pobreza, que suscita, né, Zé Bonner, o radicalismo, né? Aí voltando ao que o Zé falou lá no início, a facilidade de surgimento de grupos radicais é maior, porque a pobreza é um combustível para essa questão. E aí você agora vê o Estado Islâmico meio que tentando, né, Zé Bonner, mostrar as garras. Isso pode ser uma resposta à pressão que ele vem sofrendo, Zé? Essa, né, maior... essa compactação, né, que os últimos meses têm trazido para eles, né? Perfeito. Ele tem uma resseguição muito forte e aí ele estoura em vários pontos diferenciados. Agora, Thiago... Acuou o cara, ele começou a jogar
no ventilador. É, né? agora esse ataque aqui, ele vai ser ataque a uma reunião de negócios no centro rico de Dhaka, tanto que você vai ter a morte de 8 italianos, de japoneses, ou seja, quem morre aqui são os estrangeiros, tem 6 terroristas que morrem, mas ficam ali, né? A ideia mesmo, o objetivo principal foi chamar a atenção da mídia e como você falou, esses ataques eles não são tão estruturados assim, né? Não são mais aqueles ataques com a força armada que o Estado Islâmico tem, aquela ideia dos carros, né? Enfim, esses aqui foram ataques... Perde a ideia da militarização e começa a ser da algo muito mais organização terrorista mesmo, né? e ligado à ideia de homem-bomba, de granada e etc e tal. Muito interessante essa análise. Mas ao mesmo tempo pega, assim, pontos precisos, né? Porque você pega... Ali foram 6 terroristas que invadem um restaurante numa área nobre, pegam esses estrangeiros e matam eles. Ou seja, foi algo, assim, bem complicado, né? E a demonstração também da pulverização do Estado Islâmico, né? Como ele consegue estar ramificado em muitos lugares, né? E a convocação dessas células que ficam adormecidas, esperando uma ordem, para tomarem ações radicais diante, né, do boicote, podemos dizer assim, né? Como o Zé falou ali de Fallujah, né? A questão deles estarem sofrendo agora duros golpes na carne faz com que eles tomem medidas mais desesperadas e esfaceladas. Acho que isso é uma amostra do seguinte, ó, eu tô na Bélgica, eu tô na Turquia, mas eu também tô em Bangladesh, ou seja, eu tô em todo lugar, cuidado comigo, né? E cuidado do Rio de Janeiro. E essa questão, acho que é muito válida de ser analisada, né? Tanto que esse ataquezinho aqui, né, Thiago, como você falou agora, é um desespero, mas era a área... Né? Bagdá foi forte. Porque era a área onde eles estavam fortes. Por isso que o ataque ele é mais forte e é feito contra civis. Ou seja, é uma área que eles tinham perdido e que tentaram, já que eu perdi, eu vou então jogar uma bomba para acabar com um grande número de pessoas. E como você falou, a medida é meio que desesperada. Não há mais o exército presente uma clara atuando demonstração nesse momento, forma né? organizada, né? O Estado Islâmico ele começa a demonstrar fraquezas que essas ações russas, né? E hoje, né, pessoal, nós já estamos vendo esforços de Vladimir Putin com Barack Obama, que é uma coisa muito importante ser ressaltada, porque até 1 ano e meio atrás, russos e americanos e franceses divergiam nas atuações, né? Você teve o caso lá do caça russo, que quase foi abatido por uma aeronave turca, né? Ou seja, havia uma espécie de confusão ali no ataque ao Estado Islâmico. Agora parece que o Putin, sentindo que a União Europeia está fraca, né, Zé Bonner, chamou o Obama para um papo. Pô, Obama, vamos conversar, vamos ver qual é, pra gente acabar logo com esses caras e ver se a gente retoma uma tranquilidade. Porque esse é o momento do Putin, né? Aí a Rússia entra como elemento importante. Na tentativa de se recuperar, né, do golpe sofrido pelo boicote e ganhar um pouco de moral com o Ocidente, né? Verdade, Eu acho o isolamento, o Putin sentiu que o isolamento, aquele lance de ficar isolado com a China, não é muito saudável, né? É verdade. E é uma forma de repente recuperar posição aí no G8, né, cara? Verdade, é uma ideia boa. Agora, e o Brasil, Thiago? Como é que a gente pode ver aí o cenário brasileiro nesse processo? Que isso, mesmo. Jihad Ahmad Diab. Guantánamo. Gente. Zé Bonner sempre enigmático. Olha, Jihad Ahmad Diab. Guantánamo. O que serão essas palavras que o nosso mago agora vai revelar? O que o Brasil tem a ver com Jihad Ahmad Diab, Zé Bonner? E com Guantánamo, que é uma base, né? Uma prisão militar estadunidense para presos, né, ultra perigosos, podemos dizer assim, que fica em Cuba, que é uma coisa estranha que eu não consigo entender até hoje essa temática, que é uma ilha comunista, mas os americanos têm uma prisão em Cuba. Isso, desculpe, eu sou professor de geografia há um tempo, cara, mas eu não entendo bem. E aí você tem aqui, parece que uma questão de negociação, Zé Bonner, como é que funciona então, isso? Esse Diab aqui, ele é um ex-preso de Guantánamo, sírio, que foi visto no Brasil, né? E pode estar aí articulando os possíveis ataques terroristas nas Olimpíadas. Treta à vista. Mano, muita treta. E aí tem a menina lá de Mato Grosso que desapareceu e a última pessoa, né, que ela teria se comunicado seria o Diab. Então ela que meio que ajudou a vinda dele pra cá. Uma brasileira? Uma brasileira se comunicando sumiu com o sírio. Aonde? Onde que ela tava? Ela veio
de Mato Grosso, né? E aí a última vez que ela falou com o pai dela, ela estava no Espírito Santo, muito próximo aqui do Rio, e ela foi uma das que bateu papo com o Deab, que é um ex-presidiário de Guantánamo, sírio. E isso mexeu muito com a nossa mídia, a preocupação aí de possíveis ataques, e por conta disso, né, Thiago, a mídia nossa vem aí lançando imagens, áudios, vídeos e aí que é pra pessoa não ir pras ruas nas Olimpíadas, porque vai ter ataques e coisa e tal. E hoje a gente tem essa informação, que é uma informação bastante imprecisa. Bem preocupante. Mas é bastante preocupante. Até porque se há uma lógica hoje, né, de pulverização das ações do Estado Islâmico, né, o Brasil vai reunir aqui, né, centenas de atletas, as câmeras do mundo estarão voltadas para cá. Lembremos, né, dos atentados em Paris, né, do Stade de France, do Bataclan, que tinham ali uma mídia, era noite de jogo, né, da França, ou seja, eles usaram um palco que estava sendo olhado pelo mundo inteiro para, né, lançar os seus ataques, e nós sabemos que o Estado Islâmico, até pelo roteiro, né, de ações, ele gosta de holofote, né, Zé Mone? Eles gostam de mídia, eles gostam de muita visibilidade, e um evento como a Olimpíada, acho que, né, na história já é marcado, né? Tivemos Olimpíadas no passado, onde a delegação de Israel foi feita refém, né? Tivemos várias mortes, né, pelo grupo lá, Setembro Negro, se eu não me engano, né? E nesse contexto agora é muito preocupante, né? Porque o Estado Islâmico é muito ramificado, né, Zé? Extremamente preocupante, e aí mostra, né, ou ressalta uma fragilidade da segurança brasileira frente a lidar com esse que não protege nem você, quem dirá as delegações internacionais. É verdade. E aí e lidar com esse tipo de violência, que é algo que pra gente é raro ainda, né? E a gente espera que se mantenha assim. Mas seria algo bastante novo pra gente. Porque o Brasil, ele começou a entrar no cenário internacional de forma mais forte nos últimos 15 anos, né? E com esses mega eventos, digamos assim, ele começa a virar palco internacional, né? É o preço de ser a sede de Olimpíada. Então o esquema de segurança tem que ser mais sério, e me preocupa muito num país onde não conseguiu terminar, numa cidade, né, que vai sediar a Olimpíada, que não conseguiu nem terminar os seus viadutos para o evento olímpico, está com algum esquema elaborado de segurança que possa proteger, né, a população e os atletas de possíveis atentados, né, Zé? Sem sombra de dúvida. Acho que é um terreno muito fácil para o Brasil hoje para qualquer tipo de atuação, né? É verdade, não, é muito fácil. A gente nota aqui dentro, né, a maneira com que o narcotráfico se articula, a facilidade que você tem para realizar esses transportes de armas, de explosivos, que não são, né, a gente não entende como que essas armas chegam, quer dizer, entendemos, mas a gente nunca consegue claramente determinar como esse processo é feito. Então, você ter esses grupos interessados em trazer explosivos, armas e homens, né, para cá, tendo uma figura aí marcante, né, como, né, o Deab já no Brasil, é um cenário preocupante, né, Zé Mone? A gente espera aí que tudo dê certo, que os jogos eles transcorram, né, na passividade. Na passividade, mas é algo que realmente preocupa, e isso faz com que o Estado Islâmico ele esteja em todas as Américas, caso isso venha aí, né, a ser concretizado. E chegam hoje eles já estão na Ásia, estão na África, estão na Europa, América do Norte. E agora você iria ter esse fenômeno na América do Sul de forma mais efetiva. Quem adora isso é o setor armamentista, né, mestre Zé Bonner? Com eleições estadunidenses se aproximando, com figuras como Donald Trump na corrida eleitoral, buscando ressaltar o discurso xenófobo, o discurso segregatório, o discurso bélico, né? E você ter ações tão dispersas de um grupo como esse, né, suscita ainda mais o armamentismo, né, em escala mundial, o movimento bélico em escala mundial, né? Isso é muito melhor que uma guerra mundial para o setor armamentista. Você tem que ter ideia disso, né? Sim. Esses microconflitos eles são muito mais interessantes, né, para o setor bélico. E isso faz com que o mundo seja cada vez mais inseguro, né, mestre? E esse setor, né, de vigilância, de informática, câmeras, hoje você vê o terrorista e eles vão seguindo ele às ruas e as escutas. É um campo muito caro, né? Muito detalhista, que os Estados Unidos dominam. Né? E aí é a hora que eles vão ter realmente uma expansão desse mercado, um domínio ainda maior desse mercado, né? Sem dúvida alguma.
Legião, espero que tenha sido de valia para vocês. Fizemos aqui uma ampla varredura das atuações do Estado Islâmico em 2016. Lembrando que 2016 ainda não acabou. E, né, queremos nós que não precisemos voltar mais aqui para falar de Estado Islâmico, né, que tenham sido os últimos ataques. Mas qualquer novidade, né, Zé Bonner? Nós estamos aqui, né, mandando ser para frente soco, né, magia, para trás é Hadouken, Chun-Li, tchac tchac turu, que isso? E menino Taksim, moleque. Nossa, satisfação mais uma vez. E lembrando sempre o nosso poeta glorioso, né, o iluminador de ideias. Só é lembrado quem é visto. Fica a dica. Um beijo e até a próxima. Valeu, Legião!